pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao workshop SGI Live Gestão de Riscos, um evento promovido pela União Brasileira para a Qualidade. Eu sou o Diego Andrade e estarei com vocês durante todo o evento. Pessoal, gostaria de convidar a vocês a conhecer um pouco mais sobre a UBQ. Você sabe qual é o papel da UBQ dentro da sociedade? Até o objetivo dela é de promover eventos de compartilhamento de práticas de gestão? A UBQ tem uma missão muito interessante, que é contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade, das organizações e das pessoas por meio do debate de ideias e da difusão de conceitos e práticas da gestão da qualidade. Vocês sabem como que a UBQ consegue alcançar essa missão? Ou como ela almeja alcançar? Através do auxílio de grandes voluntários, de um número grande de uma rede composta por diversos voluntários das mais diversas organizações. E você? Tem interesse de... Pessoal, peço só para desligar o áudio de todos. Obrigado, pessoal. Voltando, a UBQ, para alcançar sua missão de contribuição do desenvolvimento sustentável, ela conta com uma rede muito forte de voluntários. Agora eu faço convite para todos que querem conhecer as práticas da UBQ, que querem voluntariar com esse propósito de qualidade, entre em contato conosco através dos nossos contatos, seja por telefone, seja por e-mail, site ou pelas nossas redes sociais. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Para o alcance da missão, a UBQ atua em diversas frentes. A UBQ, ela coordena um dos maiores encontros da qualidade do país, que é o Grande Encontro, que será realizado totalmente no conforto da sua casa, de forma online, no próximo mês. Ela também possui cursos presenciais e EAD, visitas técnicas com o objetivo de benchmark nas instalações dos associados, palestras e eventos, condução de premiações e também uma ampla plataforma de trilhas de gestão de conhecimento através de conhecimentos específicos. Conheça a UBQ, pessoal. Pessoal, só para a gente fazer um alinhamento inicial, vou passar algumas informações e orientações importantes, que até o Ian já passou no início do nosso workshop, quando a gente estava para iniciar. É muito importante que todos desabilitem o seu áudio e a sua câmera, por ser uma plataforma compartilhada, para ter um mínimo de instabilidades e interferências. Ficarão habilitados somente o áudio e o vídeo da UBQ, que é o meu, e da MIP Engenharia e da Anglo América. Ok? Então, esse é um combinado que eu queria fazer com vocês, de desabilitar os áudios. Uma informação importante também, que durante todas as apresentações, o chat da plataforma ela vai estar disponível para envio de perguntas. A equipe da UBQ vai consolidar essas perguntas, vai enviar para mim e eu farei para os apresentadores das empresas, da MIP Engenharia e da Anglo América. Vou passar rapidamente qual é a programação do nosso evento, que ele foi dividido em 5 blocos de 15 minutos, bem pragmáticos. Os 15 minutos iniciais estão previstos para a apresentação da UBQ e do tema de gestão de riscos. Essa apresentação de gestão de risco ela tem um objetivo mais de mostrar o risco como um grau de incerteza. Nós vamos deixar para os cases das empresas entrar mais a fundo tecnicamente e apresentar as suas práticas, né? Após essa apresentação, a gente já inicia a apresentação do case da MIP Engenharia, que será conduzida pela nossa colega Roberta do Vale Vieira. Terminando a apresentação da Roberta, segue a apresentação do case da Anglo América, que vai ser coordenado pela Ariadna Gonçalves Moreira. Durante essas apresentações, anotem, façam suas perguntas via chat. Não esqueçam de fazer as perguntas. Fechando as duas apresentações, automaticamente ficarão 15 minutos que serão abertos para as respostas às perguntas feitas pelos participantes. Tanto a Roberta pela MIP quanto a Ariadna pela Anglo responderão as perguntas que foram enviadas via chat. Finalizado esses 15 minutos de perguntas, de rodadas finais, daremos finalização do nosso evento com as apresentações. Mas nós convidamos a todos que permaneçam nos 15 minutos finais para uma participação de um network, que é um piloto que nós estamos fazendo, em que nós convidamos a todos a abrirem as suas câmeras, os seus áudios, e fazerem as perguntas,
as comunicações de forma aberta e livre, ok? O evento está programado para acabar às 4h15, impreterivelmente. Então, nosso evento com uma programação de 1h15. Então, pessoal, quem que é o apresentador da UBQ? Quem que está conversando com vocês, né? Eu sou Diego Andrade, eu tenho uma longa história com a UBQ, de uns 8 anos. Eu tenho atuado junto à UBQ como conselheiro, tenho ministrado alguns treinamentos normativos, sou membro do Comitê ISO, que acompanhou também a transição das normas para a versão 2015, seja da 9001 e da 14001, e sou um dos coordenadores do Grupo de Estudo do Sistema de Gestão Integrado, grupo esse que está coordenando esse evento. Profissionalmente, eu sou engenheiro, sou especialista em sistemas de gestão e controles internos, estou finalizando meu mestrado em sistemas de informação e gestão do conhecimento, e tenho uma carreira toda na Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, há mais de 18 anos, atuando desde o ano passado na coordenação corporativa dos controles internos, que é uma área vinculada diretamente à nossa diretoria adjunta de compliance e gestão de riscos e controles internos. Eu tenho uma experiência ampla no serviço de campo nos negócios de distribuição, geração e transmissão, e entre 2012 e 2019, eu fui gestor de auditorias externas, ISO e OSOS, e trabalhei na condução de grandes projetos de migração e melhoria contínua na CEMIG, como Centro de Serviço Corporativo. Aqui estão os meus contatos. Acredito que uma das melhores práticas que nós fazemos como profissional é compartilhar conhecimento. Então, fique à vontade para anotar meus contatos, fazer perguntas, compartilhar informações, que eu estou à disposição de todos. Pessoal, vamos falar brevemente sobre riscos, num tópico mais vinculado aos efeitos da incerteza. A gente não vai falar muito tecnicamente a aplicação, que isso eu vou deixar a cargo das nossas apresentadoras nos cases da MIP e da AMA. Quando a gente fala de riscos, a gente fala sempre sobre incertezas que estão presentes nas nossas rotinas, né? E se a gente enxergar isso de uma forma otimista, a gente pode falar que cada dia é uma nova oportunidade, né? E que essas incertezas são portas que a gente está abrindo para o desconhecido, que vai trazer novos desafios. Só que assim, para a gente enfrentar esses desafios, muitas vezes a gente tem que inovar, né? Isso às vezes não é tão confortável. Para a gente lidar com essas incertezas, ela é uma gangorra, é um sobe e desce de emoções, né, pessoal? Porque ela pode estar vinculada a um sucesso ou a um fracasso. E nesse sobe e desce de incertezas, a gente tem muita adrenalina, a gente fica muito ansioso. Tem pessoas que não se sentem à vontade, ficam desconfortáveis quando saem da zona de conforto. Outras são alimentadas com essa incerteza, com esse grau de riscos, né? Essa diferença das pessoas ou dos processos de ter ou não aptidão a riscos, a gente já denomina, às vezes, que ela tem para aquele determinado fator de risco que está sendo exposto. Isso não é padrão. Cada processo, cada pessoa, cada organização tem um apetite de risco que ela consegue ficar expostos, né? E essas surpresas que surgem na determinada atividade, do nosso processo, elas são, na verdade, o efeito primário desses efeitos dessas incertezas. Nessa tirinha, nessa ilustração que nós colocamos, é a gangorra novamente, que aí parece que o efeito, quando a gente está acima, quando a gente está gostando dessa incerteza ou está tendo sucesso, a gente quer sempre estar mais. Porém, quando a incerteza tende ao fracasso, um risco se materializar, a gente já não gosta muito, né? Ou quando essa amplitude de sobe e desce ela é muito frequente, a gente também sente um pouco de desconforto e quer parar com tudo isso e ter uma previsibilidade. É uma pergunta também, quem que gosta de surpresa? Vocês gostam de surpresa, né? Uns gostam, outros não. Por isso a gente faz gestão de riscos. Tem várias formas da gente também fazer essa previsibilidade, essa gestão de riscos. Umas formas são mais técnicas, outras nem tanto, né? Uma das formas que não são tão técnicas, que a gente poderia colocar, seria até a parte do vidente e sua bola de cristal. Será que seria possível a gente prever o futuro? Seria muito mais fácil, né? A gente já saber o que vai acontecer, tomar as ações necessárias e não ter materializado o risco. Ou a gente conseguir também exercer uma oportunidade e aproveitá-la muito bem, né? Tirar o máximo daquela oportunidade. Porque o risco também não é só negativo, né? Tem as oportunidades também.
Ou também a gente pode apelar para a astrologia e olhar o futuro escrito nas estrelas, né? Que é verificar como é que vai ser os próximos passos. Eu acredito que nas suas organizações e na própria a que eu estou vinculado, esses dois efeitos, seja a astrologia, seja a bola de cristal, seja a metodologia mais aplicável, né? A gente precisa de algo mais técnico, mais palpável, mais previsível. Então a gente também tem essas técnicas. Uma delas, que é amplamente conhecida, é o próprio FEMEA, né? Que é um método utilizado para prevenir as falhas e analisar os riscos de um processo. O FEMEA, basicamente, ele identifica uma falha potencial de um processo, verifica as suas consequências, né? E faz as propostas para a sua solução, fazendo toda aquela gestão daquele ponto identificado. Outra possibilidade também, a gente pode utilizar também os frameworks amplamente reconhecidos, como as normas ISO. Um exemplo deles é a família da ISO 31000, que é relacionada à gestão de riscos. Seja a parte da 31000, que são as diretrizes, os guias de implementação da 31004, ou da 31010, que é a gestão de riscos e técnicos para processo de avaliação de risco e revisão. Ela segue aquele PA de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos, né? Eu acredito que isso seja mais aderente aos processos das nossas organizações, né? Mais palpável. Mas como a gente implementa isso, né? Isso eu acho que é uma resposta que a gente vai ter agora com nossos cases, né? Isso nos torna muito satisfeitos como o BQ de ter a participação dessas grandes empresas que são reconhecidas pelas suas práticas. Eu gostaria de convidar desculpa, tem mais uma coisa que eu queria falar. Finalizando somente a parte de gestão de riscos, uma coisa muito importante das normas, que são as armadilhas de um passado recente, é que com a migração da norma no ano de 2015, a gente ficou mais latente, ou muitas empresas, muitos profissionais falaram, a partir de agora, as normas estão abordando a gestão de riscos. Isso, de certa forma, não era verdade, né? Nas versões anteriores, tanto da qualidade quanto da norma ambiental, era muito latente as ações preventivas. Porém, era evidente que as organizações não tiveram a capacidade de aplicar esse conceito de uma forma muito efetiva, né? Então, a norma, necessariamente, elas deixaram isso mais latente e mais estruturado nas novas versões. Isso para verificar se a gente consegue ter um caráter mais de prevenção, ok? Agora vamos ver como as organizações, tanto a MIP quanto a Ângulo, aplicaram essas práticas de gestão de riscos, apresentando seus cases e compartilhando seus aprendizados. Convido a todos para assistir. Eu gostaria de ter a satisfação de convidar a nossa colega que vai apresentar o case da MIP Engenharia, a Roberta do Vale Vieira. A Roberta, ela é graduada em Engenharia Civil, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Engenharia de Petróleo e Gás. Ela possui MBA em Gerenciamento de Projetos e em Sistemas Integrados. Tem 28 anos de experiência em obras industriais on e offshore, nos setores de mineração, petróleo e gás, atuando como gerente de SGI, gerente comercial, gerente de engenharia, gerente de projetos e planejamento, gerente administrativo e engenheiro orçamentista. Roberta, a gente está ansioso para conhecer o case da MIP. Fique à vontade para apresentar, o comando é todo seu. Seja bem-vinda, Roberta. Boa tarde a todos. Agradeço ao BQ pela oportunidade de compartilhar um pouco da gestão de riscos da MIP com vocês. E antes de iniciar a nossa apresentação, né, da nossa metodologia, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a MIP para que vocês possam conhecê-la. Eu gostaria de iniciar falando da visão da MIP, né, que a sua proposta é ser reconhecida pelos clientes como a melhor opção para executar os seus projetos de investimento, e seu propósito é viabilizar e executar os projetos de engenharia com estreita colaboração com os clientes, utilizando as melhores técnicas e cumprindo os prazos e preços acordados. Não poderia deixar de falar sobre os seus valores, né, que é muito importante e respeitado por todos os trabalhadores que compõem a equipe da MIP. Então, os valores são o compromisso com os resultados, a seriedade, a integridade, a responsabilidade social e ambiental, a inovação, e um dos principais valores é a segurança das pessoas.
A MIP é uma empresa mineira, né, que atua nas áreas de mineração, siderurgia, petróleo e gás, papel e celulose, metalurgia, cimento e energia. Os nossos números atuais representam um pouquinho a MIP hoje, né? Ela é uma empresa já bem antiga, né? Ela no próximo ano completará 60 anos, ela foi constituída em 1961, já executou mais de 330 contratos. Hoje nós temos 29 contratos vigentes e estamos atuando em 6 estados, no Pará, no Maranhão, Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo. Hoje contamos com uma equipe de 3.500 trabalhadores e em setembro nós conquistamos 1.430 dias sem acidentes com afastamento e 13,5 milhões de horas de 13,5 milhões de homem-hora de exposição ao risco. Então, eu vejo que esse é um dos grandes resultados da nossa gestão de risco. A MIP, ela possui um sistema de gestão integrado, né, já sendo certificada na ISO 9001 desde 1999, portanto, agora em 2020, nós completamos 21 anos de certificação. Na ISO 14001, nós somos certificados desde 2005, completamos 15 anos de certificação. E no ano passado, nós conquistamos a certificação da ISO 45001. Mas a MIP já era certificada na OSAS 18001 já há 15 anos. Então, foi uma transição bem, digamos assim, suave. Não foi muito difícil a gente conquistar a 45001. Então, falando agora sobre a nossa gestão de riscos e oportunidades, eu dividi a minha apresentação em 4 tópicos. Vou falar um pouquinho sobre as normas de referências, qual a nossa metodologia para a gestão de riscos e oportunidades, mais voltada, depois vocês vão verificar no nível tático, os benefícios da implantação da gestão de riscos e oportunidades para a MIP, e compartilhar com vocês os últimos reconhecimentos que vieram, são frutos principalmente da nossa gestão de riscos. Então, iniciando sobre as normas, né, que nós utilizamos como referência para o nosso sistema de gestão como um todo, nós temos hoje como diretrizes a ISO 9001, né, Sistema de Gestão da Qualidade, a 14001, da gestão ambiental, a 45001, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho, e a 31000, que é a gestão de riscos. Mas quando iniciou a gestão de riscos na MIP? A gestão de riscos na MIP, ela já vem de muitos anos. Ela, praticamente há 20 anos atrás, quando ela elaborou o seu primeiro planejamento estratégico. Então, esse planejamento estratégico, ele é avaliado anualmente, ele é elaborado anualmente com uma projeção, com uma visão de 5 anos. Então, desde esse primeiro planejamento estratégico, através da matriz SWOT, já é feita a primeira gestão de riscos na MIP. Em 2013, a MIP implantou o escritório de projetos, né, o PMO, que veio com a metodologia baseada na ISO 31000. Em 2015, foi bem falado aí pelo Diego, nós migramos para a versão da ISO 9001 e 14001 para a versão 2015. E não foi muito difícil, em virtude, né, da MIP já ter essa cultura de gestão de riscos. E como nós tínhamos já a implementação da gestão através do PMO, nós fomos, inclusive, muito elogiados na época pelo fato da MIP já ter uma gestão já bem consolidada.
Em 2016, a MIP implantou o sistema de gestão de compliance, que também faz a gestão de riscos, mas com foco realmente no compliance. E o ano passado, como eu disse, nós implementamos e certificamos a ISO 45001. Esse eu não posso falar que foi tão suave quanto a migrar para as versões 9001 e a 14001, porque ela veio com um apelo muito forte, né, na gestão de riscos de saúde e segurança, não só riscos, mas oportunidades. E nós tínhamos muita visão do risco, vendo só o risco como uma ameaça. E a gente não estava tendo essa facilidade de identificar as oportunidades. Mas, graças a Deus, a gente fez um trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, que foi fruto, né, que resultou realmente na nossa certificação. Então, como que nós tratamos a gestão de riscos na MIP? Nós dividimos os nossos riscos em 3 níveis: o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Como eu falei, mais para frente eu vou apresentar mais a nossa gestão do nível tático, mas a nossa gestão, ela permeia por todos esses níveis. Eles estão sempre, né, o nível operacional retroalimentando o tático, que retroalimenta o estratégico. Então, eles estão o tempo todo em sintonia, né? Não tem como a gente desvincular a gestão de riscos. O nível tático, como eu falei com vocês, eu vou apresentar mais em detalhes, mas ele é estratégico porque a gente entende o que está vindo da alta liderança, né, do nosso planejamento estratégico, a gente entende e traduz esses riscos e oportunidades e gera ações, propõe ações, né, para o nível operacional para que a gente conquiste os resultados esperados pela MIP. Então, iniciando a nossa metodologia, o objetivo, né, aqui não vou ficar muito atenta a conceitos, né, mas o objetivo de toda gestão de riscos é identificar, classificar, avaliar, tratar e avaliar a eficácia dos riscos e oportunidades em todos os níveis que eu apresentei anteriormente. Então, quando a gente está falando em identificar, eu vou apresentar depois melhor como que a gente faz, a gente sempre leva em consideração todos os riscos e oportunidades, sejam eles internos ou externos. Nós classificamos os nossos riscos, né, como eu falei, atendendo os nossos sistemas de gestão, seja ele qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, ou o sistema de gestão como ele sendo integrado. Nós avaliamos, hoje nós utilizamos a matriz de riscos e oportunidades, sendo avaliada a probabilidade e os impactos, e dependendo dos resultados dessa avaliação, nós identificamos qual a melhor estratégia para tratar esses riscos. E, finalizando a nossa avaliação, a gente avalia a eficácia, né, através de várias ferramentas, mas a auditoria é uma das principais que nós utilizamos para avaliação da eficácia. Então, aqui eu trouxe um relatório de como é a nossa matriz, de uma forma bem integrada, e depois eu vou colocar ela em detalhes, né? Aqui eu estou integrando as 4 etapas que eu vou detalhar logo a seguida. Então, aqui, depois eu até falo um pouquinho, nós temos um sistema que hoje nos apoia nessa gestão de riscos, porque realmente o volume, como eu disse lá na apresentação da MIP, nós temos hoje vários contratos, então, vários clientes, requisitos diferenciados, então nós temos uma gestão de risco bem complexa, né? Atendendo a todas as, como eu falei, as entradas internas e externas.
Então, aqui eu vou entrar na primeira etapa, né, que é onde eu falo do mapeamento dos riscos e oportunidades. Como que nós identificamos? Primeiro, a gente vê qual que foi o requisito da ISO que definiu a origem daquele risco ou da oportunidade. Então, nessa primeira coluna, depois eu vou apresentar um exemplo ali da ISO 9001, que eu determinei quais são todos os requisitos que são obrigatórios, né, pelas normas que a gente apresente. Vou ser mais rápido, porque o tempo é pouco, mas aí a gente avalia a fonte, qual a descrição desse risco e da oportunidade, classifica quanto ao sistema de gestão, classifica se é risco ou oportunidade, quais as consequências daquele risco ou oportunidade e qual o processo responsável pelas atividades, pelas ações. Diversos fatores, né, são levados em consideração nessa identificação, então, a análise do contexto da organização, identificação das partes interessadas, as suas necessidades e expectativas, os perigos e riscos de saúde e segurança mais significativos, aspectos e impactos mais significativos, oportunidades para o SGI, requisitos legais e outros requisitos, o próprio escopo do nosso sistema de gestão. Então, essas são algumas entradas para a nossa análise de riscos. Mas todos são gerenciados? Nem todos. São aqueles que afetam a capacidade do nosso sistema de gestão de atingir os resultados pretendidos. Então, a gente faz essa análise, né, definindo alguns critérios que eu vou apresentar agora para vocês e a priorização dos riscos e das oportunidades. Aqui, como eu falei, aqui é um exemplo de que nós fizemos. Aqui foi o primeiro passo para a gente identificar as entradas dos riscos e oportunidades. Aqui eu trouxe o exemplo da 9001, mas nós fizemos isso com a 14001, com a 45001, onde nós definimos os riscos e oportunidades, quais as ações que a gente tinha que implementar para abordar os riscos e as oportunidades, e definimos em qual etapa do nosso sistema de gestão que as ações deveriam ser implementadas. Então, essas ações, elas permeiam por todo o sistema de gestão, por todas as etapas do nosso PDCA. Análise dos riscos, a gente vê a probabilidade e o impacto, dependendo do resultado, a gente define qual a estratégia que vamos utilizar. Então, aqui eu não vou entrar no detalhe. Aqui eu falo um pouco sobre a probabilidade, qual é o impacto, quais os critérios adotados pela MIP, né, para essas probabilidades e impactos. E aqui eu mostro como que é feita a priorização. Isso tudo dentro do sistema que nós utilizamos atualmente. Quando se trata de riscos, a gente, como estratégia, aceita, previne, mitiga ou transfere. Como oportunidade, a gente aceita, explora, amplia ou compartilha a oportunidade. E na terceira etapa, a gente vai monitorando o tratamento dos riscos e das oportunidades. Então, aqui é muito importante que a gente tenha uma efetividade nesse monitoramento. E finalizando a gestão, a gente avalia a eficácia. Se realmente as ações implementadas forem eficazes, nós fechamos aquele risco ou aquela oportunidade. Caso não seja eficaz, nós identificamos novas ações para serem implementadas. Então, de uma forma geral, né, os benefícios, nós temos, aqui eu listei alguns, que eu não vou muito no detalhe, mas os principais benefícios é a minimização das incertezas, o aproveitamento das oportunidades, operações mais eficientes, redução dos custos e perdas e o desenvolvimento sustentável. A confiabilidade das informações para a tomada da decisão, a credibilidade, a alavancagem das vantagens competitivas
E um dos que eu vejo com maior benefício é o bem-estar dos nossos trabalhadores. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 reconhecimentos recentes que eu mostro com muito orgulho, porque eu vejo que a nossa gestão de riscos foi determinante para que nós fôssemos premiados pela CNI e Sebrae como destaque em saúde e segurança do Prêmio Nacional de Inovação. E, na semana passada, nós fomos premiados pela FNQ no Melhores em Gestão, onde a gestão de riscos foi muito bem pontuada. Então, deixo aqui os meus contatos, caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. E Roberta, excelente apresentação, muito interessante a gente ver na prática, né, como que uma organização realmente aplicou a gestão de riscos e colheu resultados, né, promissores, né. Esse reconhecimento, tanto pelo Sebrae quanto da Fundação, é apenas uma consequência, né, de um trabalho que já foi executado, né. Isso é o final. Parabéns, viu? Muito pessoal, obrigada. Parabéns. Pessoal, o chat está aberto, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu já anotei minhas perguntas para a Roberta, que eu vou fazer depois, mas agora dando prosseguimento ao nosso evento, eu tenho a satisfação de convidar para representar a Anglo América a Ariadna Gonçalves Moreira, né? A Ariadna, ela é engenheira de risco sênior na Anglo América, graduada em engenharia de materiais, pós-graduada em engenharia de segurança do trabalho, gestão de riscos e prevenção de desastres. É uma profissional com 8 anos de experiência na área de gerenciamento de riscos operacionais, com experiência em análise, avaliação e gerenciamento de riscos e projetos e processos, com aplicação de técnicas e análise de risco com diagramas Voltaire, análise de riscos e operabilidade, análise de falhas de modo e efeito, análise preliminar de risco, análise de causa-raiz e mapeamento de processo. Ela também trabalhou na implantação e coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 e de Saúde e Segurança do Trabalho, que é a USAS 18001. Ela atuou em indústria de mineração, metalurgia, siderurgia e automotiva. Belo currículo, hein, Ariadne? Fique à disposição, como eu coloquei para a Roberta, o controle está com você, fica à disposição para compartilhar o caso da Anglo América. Ok, pessoal. Boa tarde a todos. E muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje representando a Anglo América. Bom, então eu vou falar a respeito, né, do gerenciamento de riscos operacionais, que a gente chama de ORM, que é utilizado pela Anglo América. A Anglo América é uma empresa de mineração, né, que tem unidades em várias partes do mundo, de vários tipos de minerais. Aqui no Brasil, nós temos 2 unidades de negócio. Nós temos a unidade do Minas Rio, né, onde a gente produz minério de ferro, onde a gente participa aí dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Nessa planta, nós temos uma mina, temos uma planta de beneficiamento, o mineroduto e, por fim, a filtragem no Porto do Açu. Tá? Em relação à nossa unidade de níquel, a gente já está no estado de Goiás, onde nós temos 2 plantas, a planta de Codemim e a planta de Barro Alto, onde a gente tem como produto ferro e níquel. A gente tem o processo também de mina, beneficiamento e a parte de redução e refino, né, através dos fornos elétricos. O sistema de gestão de riscos na Anglo América, ele não está ligado a uma diretoria, tá, diretamente, nós estamos ligados ao CEO da empresa, né, e estamos aqui na área de saúde, segurança e ORM corporativo. Então, esse é o nosso organograma visando aqui a parte de gerenciamento de riscos operacionais. Bom, conforme foi dito, a gestão de riscos, nossa aqui da Anglo América também, a gente tem, né, os riscos operacionais, os riscos táticos, os riscos estratégicos, de acordo com a nossa política de gestão de riscos, e nessa apresentação aqui nós vamos focar no gerenciamento de riscos operacionais, que é a base da nossa pirâmide, é a base de toda a nossa gestão de riscos.
Então, como que surgiu, né, esse ORM? Quando chegou em 2008, a Anglo viu a necessidade de institucionalizar o gerenciamento de risco em toda a Anglo-América, né, distribuída aí em vários países. A gente precisava formalizar a gestão de risco, né? E com isso foi feita uma parceria com a Universidade de Queensland, da Austrália, onde a gente teve participação de representantes de vários países para a gente construir a nossa gestão de risco, e foi assim que nasceu o ORM. Quando essa gestão de riscos foi iniciada, o seu carro-chefe, né, o seu principal valor foi a segurança. A evolução do ORM foi ocorrendo aí no decorrer dos anos, né? A nossa metodologia, ela é análoga à ISO 31000, onde a gente fala que a gente tem que fazer uma análise de risco horizontal e vertical. O que seria isso, né? A questão horizontal, a gestão de risco, ela tem que permear em todas as áreas do negócio. Então, ela tem que estar presente em todas as gerências, todos os departamentos, em todos os locais. E quando a gente fala de análise de risco vertical, a gente está falando que ela tem que chegar em todos os níveis da organização. Então, a gente está falando desde a diretoria, gestores, coordenadores, supervisores e a área operacional. Falando um pouco do framework, né, adaptado da ISO 31001 para o nosso ORM, a gente tem, de fato, também iniciamos estabelecendo o contexto e o escopo. Temos que entender as nossas condições perigosas, identificar o que a gente chama aí de eventos indesejados, analisar e avaliar os nossos riscos, considerar controles e barreiras, né, para a gente fazer o tratamento do risco. Para isso, é sempre necessário a gente estar monitorando, revisando e fazendo também a comunicação e a consulta. Bom, como que funciona a gestão de riscos da Anglo-América, né? Então, esse fluxo é o coração de todo o ORM, tá? A gente tem uma gestão de riscos que a gente fala que é baseada nas 4 camadas. Então, como que funciona esse sistema das 4 camadas? Eu vou falar agora de forma mais superficial e depois a gente vai entrar um pouquinho em cada uma, principalmente falar um pouco mais na camada 2. Então, na camada 1, é onde tudo começa, a gente tem que mapear o nosso processo, né? Aqui é o momento, é a camada que a gente tem mais interface com os nossos gestores, né? Com os gerentes, onde a gente tem que, no nosso escopo, né? Mapear o processo. A gente utiliza para isso uma ferramenta que a gente chama de WAC, né? Que é avaliação e controle de riscos do local de trabalho. Com essa ferramenta, a gente faz uma análise do risco para priorização dos nossos eventos indesejados prioritários, que a gente também chama de POE. Então, essa é a nossa primeira camada. Na segunda camada, onde a gente já tem uma interface maior com os nossos coordenadores dos sites, aqui a gente tem a gestão de risco baseada em problema. Então, já que eu tenho um evento indesejado prioritário, a gente utiliza hoje, para trazer as estratégias de controle e monitoramento, a metodologia de Boltai. Então, na metodologia do Boltai, vão sair os nossos controles para a gente fazer a gestão dos nossos principais riscos, ok? Então, na camada 3, a gente já fala da gestão de riscos da tarefa. Essa camada, a gente já tem maior interface com os supervisores e também com os executantes das atividades. Então, toda vez que for realizar uma tarefa, a gente tem que fazer uma gestão de risco específica daquela tarefa. Para isso, a gente usa hoje a ferramenta que a gente chama de ART, Análise de Riscos da Tarefa, onde também a gente pode ter saídas aí, essa observação planejada do trabalho e os nossos procedimentos operacionais. Falando aqui da camada 4, né, nossa última camada, aqui a gente tem a gestão de riscos contínua, que a gente também considera como a gestão de risco individual. Então, aqui a gente já chega no executante da tarefa, tá? Antes de executar uma atividade, é necessário a gente também fazer uma análise de risco, só que agora individual, que hoje a gente chama de UET, que é um documento da especificação da execução do controle, e através dessa UED, a gente tem que também fazer uma observação do local onde a gente vai trabalhar, e se isso não estiver disponível, a gente tem que retornar para a terceira camada para fazer a gestão de riscos da tarefa, porque a 4ª camada é uma continuidade da terceira. Bom, considerando aqui a matriz de riscos 5x5, né, falando aqui da camada 1,
ela é utilizada para priorizar os nossos eventos indesejados prioritários, que também a gente chama aí popularmente como risco crítico. Então, a gente utiliza uma matriz 5x5, onde a gente tem aqui as probabilidades e as consequências. Essas consequências, elas podem ter os seguintes impactos, né? A gente avalia aqui os impactos da segurança de pessoas, os impactos relacionados à saúde ocupacional, os impactos ambientais, sociais, né, na comunidade, legal regulatório, o financeiro, né, relacionado a perdas materiais, e também o impacto na reputação da empresa. E como que a gente faz essa priorização? O que é considerado para a gente um evento indesejado prioritário ou um risco crítico? Tudo que a gente classificar e tiver a consequência 4 ou 5, que são as nossas maiores consequências. Então, indiferente da probabilidade que a gente estiver utilizando, se eu tiver uma consequência 4 ou 5, isso já é para a gente um evento indesejado prioritário. Partindo para a camada 2, aqui eu já tenho definido qual que é o meu evento indesejado prioritário, né, que a gente chama aqui de evento topo, que vai ser o nó da nossa gravata. Aí a gente vem na análise de Boltai. Na análise de Boltai, a partir do momento que a gente tem um evento indesejado prioritário, nós temos que levantar as causas que poderiam levar a esse evento e também quais as consequências se esse evento vir a ocorrer. E, a partir do momento que eu conheço as causas e as consequências, a gente tem maiores condições para levantar os nossos controles, né, as nossas barreiras. Então, esses controles, eles podem ser preventivos ou mitigadores. Além dessa definição, a gente também divide esses controles entre controles comuns e os controles críticos. Então, o que seriam esses controles críticos, né, que a gente faz toda uma gestão? São aqueles que se eles forem removidos ou ausentes, estiverem ausentes por algum motivo, eles podem aumentar significativamente a chance do nosso evento ocorrer. Então, a gente tem que ter toda uma estratégia para considerar que esses controles estejam ativos. Da mesma forma, quando eu falo de controle crítico mitigador, se na ocorrência do evento eu não tiver esse controle disponível, ele pode aumentar a minha consequência, né? A magnitude da nossa consequência. Então, seguindo aqui, vamos dar um exemplo de 2 voltais, tá? Feitos aí pela nossa equipe do evento, né? De perda de contenção do mineroduto. A gente gosta de mostrar esses voltais porque ele mostrou uma maturidade que a gente teve quando a gente fala de gestão de risco. A Anglo-América, em 2018, a gente teve 2 incidentes com o mineroduto que deixou a nossa produção parada por um tempo bem significativo. Então, aqui do lado esquerdo, vocês podem ver o nosso voltai antes do incidente. Então, a gente tinha um voltai com 4 causas e 2 consequências. Aqui é o nosso voltai revisado pós-incidente, onde a gente chegou a 17 causas e 10 consequências. Então, aqui uma aplicação da nossa análise de voltai dentro das nossas operações. Como que a gente faz, né, toda a gestão dos nossos controles? Então, cada controle que a gente for colocar no voltai, indiferente dele ser crítico ou não, primeiro a gente vê qual que é a hierarquia desse controle. Então, essa hierarquia pode ser EPI, pode ser administrativa, pode ser de separação, engenharia, substituição ou eliminação, né? E cada controle desse, além da hierarquia, a gente tem que considerar a qualidade dos mesmos com base nesses 4 requisitos. Como que a gente vê isso? A gente tem que ver se o nosso controle está disponível, se ele é confiável e se ele tem capacidade de sobrevivência. Como que a gente faz toda essa gestão aí, camada 1 e camada 2 hoje na Anglo-América? A gente utiliza um sistema em web que se chama Enablon. Então, no Enablon, a gente tem as nossas baselines lá da camada 1, com toda a nossa avaliação de risco, com o evento indesejado, que eu vou linkar no voltai. Para fazer o voltai, a gente utiliza o software do voltai XP, e para cada controle crítico, a gente tem que ter o monitoramento dele. O que é esse monitoramento? Uma pergunta que a gente faz para um dono de controle crítico, porque todo controle crítico ele tem que ter um dono para fazer gestão, vai responder se esse controle está ativo ou não com base nessas perguntas. Daí a gente vai ter vários reportes. Então, como que funciona hoje o fluxo, né, o ciclo de monitoramento de controle crítico? Então, todo mês, a maioria deles são mensais, o responsável pelo controle recebeu um e-mail, vai preencher essas informações, essas perguntas já estão disponíveis no Enablon,
Eles vão validar essa pergunta, nós vamos ter relatórios. Esses relatórios a gente vai divulgar para toda a empresa, em vários fóruns e comitês que a gente tem aí periodicamente relacionados à gestão de riscos. Esse daqui é um exemplo de um template, tá, de monitoramento de controle crítico, onde, de acordo com o nosso controle que a gente está estudando em questão, analisando, a gente tem qual que é o ranking dele, né, qual que é a classificação de risco, o responsável, e aqui controle crítico 1, 2 e 3 e assim por diante. Então, o que a gente consegue ver? Se tiver verde, meu controle está ativo, está funcionando super bem, tá ok. Se ele tiver com uma ação em progresso, significa que ele teve alguma irregularidade e a gente abriu uma ação para que ele se retorne a ficar ativo novamente. A ação requerida é algo que a gente não pode aceitar, significa que meu controle não está bom, mas eu não fiz nada, então ele ficou no vermelho. O monitoramento deficiente significa que ninguém respondeu, não tenho notícias de como está este controle. E o azul, nenhum monitoramento definido, significa que eu fiz voltar, eu tenho controle, mas hoje eu não tenho uma pergunta específica para esse controle. Então, é dessa forma que a gente finaliza a segunda camada, né, de gestão de riscos. A camada 3, análise de riscos da tarefa. A análise de riscos da tarefa, toda vez que a gente for executar uma tarefa, né, do nosso dia a dia, nossas tarefas operacionais, primeiro a gente tem que identificar e listar essas tarefas, né, dividir quais são as etapas dela. Posteriormente, fazer uma análise de risco dessa tarefa. Quais são os riscos existentes para essas etapas que a gente vai executar? Depois, a gente tem que tratar esses riscos, né, levantando aí medidas de controle, elaborando os nossos procedimentos e os nossos treinamentos necessários para que a gente consiga aplicar a nossa análise de riscos da tarefa. E no monitorar e rever, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de OPT, que é Observação Planejada da Tarefa. Como que essa ferramenta funciona? Toda vez que a gente tem, a liderança vai em campo para verificar se aquela tarefa está sendo executada conforme o procedimento e conforme a análise de risco. Então, é dessa forma que funciona a nossa análise de riscos da tarefa. A nossa quarta e última camada, a gente fala aqui da análise de risco individual, né? Então, antes de iniciar uma atividade, a gente tem que, estando já no local de execução, a gente tem que olhar, parar, pensar e avaliar quais são as condições que permeiam aquele ambiente para a gente estar executando o nosso trabalho de forma segura. Para complementar essa análise, a gente está utilizando hoje o ED, que está sendo implantado na Anglo American Brasil, agora em 2020. Então, é uma ferramenta nova de tudo que a gente está falando assim, aqui. O ED é algo novo para a gente, tá? Então, ele se trata de um formulário que o operador, o executante da tarefa, né, ele vai preencher antes de iniciar essa atividade com as perguntas-chave que vieram da RT, para eles ver de acordo com os controles da RT, né, que são aquelas perguntas essenciais para controlar o risco. Então, na resposta, a gente pode ter o go ou não go, para a gente ver se a gente pode prosseguir com aquela atividade ou não. Anterior a essa ferramenta que a gente chama de WED, a gente tinha, sim, também uma análise de risco específica para antes de executar a atividade individual, mas ela era mais genérica, né? Eu não estava falando especificamente da atividade que vai ser realizada naquele momento. Então, a gente teve um ganho nesse sentido com a chegada aí da WED. E para finalizar, gente, né, deu uma passada rápida aí nas nossas 4 camadas aí do ORM da Anglo American. Uma coisa que é fato e que a gente tem trabalhado muito é para que ocorra a ligação entre as 4 camadas para que a gente tenha uma gestão de riscos efetiva. Porque é essencial, vocês devem ter percebido durante a avaliação, uma camada depende da outra. Então, se eu fizer uma análise de risco separada, né, não considerando as outras etapas, nós vamos ter um gap, nós vamos perder informações. Então, isso é essencial. A gente tem que focar muito também nos treinamentos e capacitações, né? Então, é uma gestão robusta, é muita informação. Então, esses treinamentos, eles são focados de acordo com o nível da pessoa dentro da organização, o nível de atuação dela, né? Aí a gente vai ter treinamentos específicos para cada uma dessas camadas. E, por último, é sempre importante a gente ter a liderança, né,
apoiando e suportando todo esse nosso processo para que a gente possa, de fato, fazer uma gestão de riscos efetiva, né, e prevenir aí a materialização de todos os nossos riscos. Então, era isso que a gente queria apresentar para vocês dentro desse tempo, né, que a gente tinha. Fiquem à vontade para as perguntas que a gente vai estar respondendo aí mais no final, e muito obrigada pela atenção de todos. E Ariadne, excelente apresentação, né? Cada slide é praticamente uma palestra, né? A gente consegue ver a evolução do processo de gestão de risco da Anglo, né? Através da sua apresentação. Muito bom mesmo. Obrigada. Pessoal, a gente vai abrir agora, com a finalização das duas apresentações, a etapa de perguntas, né? Então, eu convido vocês também para utilizar o chat para fazer as perguntas. A gente já recebeu algumas. E para iniciar essas perguntas, eu vou fazer as minhas, né? Porque eu fiquei muito interessado nas duas apresentações. Tem algumas dúvidas para esclarecer sobre a implementação, algumas coisas que surgiram. Eu vou continuar com a Ariadne. Eu achei muito interessante a apresentação e também acredito que também a estrutura de implementação de gestão de risco na Anglo, tão robusta, também está muito vinculada aos riscos associados ao próprio negócio da Anglo, né? E eu verifiquei também que ela está vinculada ao CEO, né? E não numa diretoria específica, né? Como a gestão de risco é um processo transversal, a gente corre o risco também, caso ele esteja numa área de negócio, ter problemas de hierarquia, né? Você vê essa localização da área de riscos junto ao CEO como algo que ajuda a alavancar o processo na companhia? Com certeza, Diego, foi um ganho que a gente teve, né? Tem aproximadamente 2 anos, né? Não tem nem 2 anos ainda que a gente está com essa gestão dessa forma, foi uma melhoria que a empresa teve, que enxergou isso. Acho que dessa forma deixou a parte de gestão de riscos mais independente, o que é essencial para a gente ter tomada de decisões baseadas em riscos, né? E trouxe a gente uma maior proximidade com a liderança. Então, eu acho que foi essencial essa autonomia que a gente ganhou, tendo essa gestão de riscos ligada diretamente à nossa liderança maior, que é o nosso CEO. O patrocínio é tudo, né, gente? Porque o risco é inerente ao processo, né? Às vezes as áreas entendem que é da área de risco, né, o problema, né? E quem tem a melhor solução é o próprio gestor do processo, né? A gente só identifica e dá metodologia. Isso aí. Né? Ótimo, Ariadne. Roberta, quero fazer uma pergunta para você também, que eu fiquei muito entusiasmado com a sua apresentação. Dentro da sua apresentação, Roberta, eu vi que vocês têm as 3 certificações, seja 9, 14 e 18. E eu queria fazer uma pergunta que é vinculada à definição do escopo dessas certificações. Se na definição do escopo, a gestão de risco ela foi um fator decisivo para a definição da sua abrangência. Sim, Diego, com certeza foi definido, né, pela avaliação da gestão de riscos, e até assim eu cito um exemplo que eu acho que vai ser bem ilustrativo para responder a sua pergunta. A MIP, né, como eu apresentei lá, tem 60 anos, praticamente 60 anos, e ela era uma empresa de construção e montagem. E há uns 5 anos atrás, ela definiu, né, há uns 5 anos atrás, ela iniciou uma avaliação de riscos dela incluir um novo escopo na nossa certificação, que é a obra civil. Nosso principal processo, né, é a execução de obras, e nós não fazíamos a disciplina civil. Então, isso tem sido avaliado nos últimos 5 anos, aos riscos e as oportunidades, e nós iniciamos com algumas parcerias, até a MIP se sentir, não é confortável, tecnicamente capacitada para agregar mais esse escopo. Então, sim, foi feita uma avaliação dos riscos e oportunidades ao longo desses 5 anos,
E na última auditoria de recertificação do ano passado, nós agregamos o escopo civil. Então, hoje, faz parte da MIP, inclusive, nós estamos fazendo obra, atualmente, só obra com escopo civil. Então, isso realmente é um ganho, né, da gestão de riscos e oportunidades que está agregando novo escopo aí ao nosso negócio. Excelente. Também é um foco também das auditorias, passar de auditoria de conformidade para ser uma auditoria baseada em risco, né? Excelente. Roberta, a gente vai também agora passar algumas perguntas do pessoal que eles fizeram para você e para a Ariadna. Aí eu vou passar a primeira pergunta para você, ok? Ok. A primeira pergunta ela é da Chadala Godinho para a Roberta, né? Roberta, a identificação e gestão dos riscos e oportunidades é realizada, conduzida pelo time de SGI ou por um facilitador de riscos? Ou ela já é realizada diretamente por um responsável em cada processo? Não, hoje nós assumimos a gestão dos riscos e oportunidades, mas juntamente com cada gestor de cada processo da MIP. Então, é uma parceria do SGI com a gestão de com o gestor de cada processo. Entendi. Excelente. Vou passar uma pergunta para a Ariadne agora. Ariadne, é da Jusce Silva. Ela pediu para você ter como informar algumas referências bibliográficas para a matriz de risco 5x5. Que a gente consegue fornecer para eles. Ok. Então, a matriz 5x5 que a gente utiliza hoje, ela está dentro da metodologia da Anglo-América, né? Então, é uma matriz que foi desenvolvida pela Anglo. Mas a gente tem, sim, referências bibliográficas, eu só não tenho um nome agora para te passar, mas se você quiser anotar o meu e-mail, ou depois o Diego me passar essa informação com o seu contato, eu posso te passar, sim, eu tenho livros que tem referência de matriz de risco, né? 5x5, 3x3, e que a gente poderia estar passando, sim. Ok? Ótimo. Ô, Ellen, fica à vontade para mandar para a gente o seu contato. Eu acredito também que esteja, às vezes, na inscrição. Aí a gente responde para você com essas referências Isso. da Ariadna. Ô, Ariadna, outra pergunta da Ellen, perguntando se você aplica a Anglo-América, essas 4 camadas também nos riscos estratégicos. Não. Nos riscos estratégicos, a gente não aplica as 4 camadas. As 4 camadas, elas são aplicadas apenas no risco operacional. Como o risco operacional é a base da nossa pirâmide, vai sair do risco operacional, alguns riscos operacionais, eles também são estratégicos, tá? Então, uma das formas da gente alimentar o nosso sumário executivo de riscos estratégicos pode vir alguns, né, do nosso gestão de risco operacional. Mas, geralmente, os riscos estratégicos, eles já são feitos mais em reuniões, com os gestores, não seguindo essa metodologia aí de 4 camadas. Ela é mais, de fato, dos nossos riscos operacionais, mas tem, sim, uma retroalimentação que alguns também são riscos estratégicos. Excelente. Ô, Roberta, a gente tem 2 perguntas relacionadas ao software que vocês utilizam, que você informou. Uma da Ana Guimarães e outra do Lucas Henrique da Silva. Aí eles perguntam, parabenizam a apresentação e perguntam qual o software que você mencionou que você trabalha, a MIP utiliza para a gestão do sistema de gestão de riscos da companhia. Tá. Hoje nós utilizamos o sistema Qualiex, que é da ForLogic. Sim, ForLogic. Inclusive, na minha apresentação tem um logozinho deles lá que eu coloquei. Já dando uma dica aí para a turma. Está respondido aí, pessoal. Outra pergunta para você, Roberta, que é da Ellen. Ela pergunta como é que é feita a retroalimentação entre os riscos estratégicos, táticos e operacionais. Essa daí é uma excelente pergunta. Na realidade, nós realizamos algumas... Como eu falei lá no início, a nossa principal ferramenta de avaliação e de integração são as auditorias. Mas nós realizamos mensalmente reuniões nas nossas obras, reuniões do Comitê de Riscos.
que ela é realizada pelo gestor do contrato com sua principal liderança. As saídas dessas reuniões retroalimentam a nossa reunião do comitê de QSMS, que é realizada aqui na sede, ela é gerenciada pelo nosso diretor-presidente, pelo diretor de operações e alguns gerentes que fazem parte desse comitê. Então, os riscos e oportunidades mais significativos operacionais são avaliados nesse comitê aqui da sede, que retroalimenta as nossas reuniões de BSC, que também são mensais, que fazem a avaliação dos resultados mais estratégicos. Então, são através de reuniões, né, periódicas, que são avaliados esses resultados e avaliada a eficácia das ações implementadas. Entendido. Excelente. Complementando uma pergunta para você, Roberta, que é do André Kustener, ele pergunta se atualmente a MIP ela tem clientes que exigem no contrato uma gestão de risco estruturado. Bom, esse daí também é uma excelente pergunta, porque todos os nossos clientes exigem, mas a nível operacional, né? Então, foi muito bem aí apresentado pela Ariadna, nós também fazemos a gestão muito efetiva, né, a nível operacional. Então, são outras ferramentas. Lá a gente tem, como acho que a Ariadna também falou, nós temos a análise de riscos da tarefa, que vai especificamente em cada tarefa, então é executado pelos trabalhadores, né, operacionais. Nós temos a questão da gestão de riscos, que é feita através dos levantamentos, né, dos aspectos e impactos ambientais. Temos a avaliação, a análise de riscos e oportunidades de saúde e segurança. Então, a nível operacional, nós somos bastante cobrados, né, pelos nossos clientes, a questão da gestão de riscos, e não só de riscos, mas também de mudanças. Então, a MIP tem uma gestão muito efetiva, né, que a gente, quando fala assim, mudança, a gente tem que realmente reavaliar os nossos riscos. Então, temos uma cobrança bem grande dos clientes. Toda mudança impacta demais as metodologias de trabalho, né? Tem que ter muita comunicação, consulta. Excelente. Ariadne, agora é uma pergunta para você, da Mariana Trevisan Romon. Ela pergunta como são priorizados os riscos estratégicos, se vocês possuem um ranking desses riscos. Bom, os riscos estratégicos, eles também existe uma matriz de risco, tá? Só que vai ser diferente dessa matriz que eu apresentei para vocês hoje. Eu, especificamente, né, atuo dentro da gestão de riscos operacionais, então utilizo essa metodologia que eu trouxe para vocês aqui hoje. Os riscos estratégicos, ele também tem uma matriz 5x5, tá? Então, a priorização é via matriz 5x5, só que ela vai ter critérios diferentes da matriz 5x5 que a gente tem hoje para riscos operacionais. Mas, então, respondendo sua pergunta, a priorização também é pela matriz de riscos. Excelente. Pegando mais uma pergunta da Mariana, pergunta se o Boltai é também utilizado para priorizar os riscos, considerando a efetividade dos controles existentes, ou se o Boltai é utilizado somente após a priorização, para determinar os controles, né? Somente após a priorização para determinar os controles. Então, a gente prioriza antes o que a gente chama de risco crítico, né, consequência 4 e 5 na nossa matriz. Então, para eles que a gente faz o Boltai com justamente esse objetivo, Mariana, para a gente conseguir ter os melhores controles para fazer gestão daquele risco. Então, é pós-priorização. A gente não utiliza o Boltai para priorizar risco. Excelente. Vou fazer mais duas perguntas, pessoal, que acho que o nosso tempo já está finalizando, né? Uma pergunta para a Ariadna também. O César Godinho pergunta como você avalia hoje a aderência na hierarquia de controles. A Anglo consegue executar mais ações efetivas ou ainda está em processo de evolução? Ele parabeniza também pela apresentação, Ariadna. Não, ótima pergunta, César. Está aí o nosso desafio, tá?
A gente hoje faz, sim, esse acompanhamento da hierarquia e ainda temos mais controles de baixa hierarquia, né? Que a gente tem um número ainda muito elevado de controles administrativos. Então, existe, desde o ano passado, a gente está trabalhando fortemente nas operações, para a gente fazer os nossos orçamentos, tudo baseado em risco, com o objetivo da gente aumentar a hierarquia, a gente tentar trocar controles hoje que são administrativos, que são EPI, para a gente trazer para hierarquias maiores, como de engenharia, de segregação, substituição, ou até mesmo eliminação, mas eliminação, infelizmente, é mais complicado, né? Mas a gente tem sido cobrado, tá? A ANGO globalmente está cobrando a gente essa melhora de hierarquia de controle. Então, a gente tem um acompanhamento, sim. Temos vários gráficos para ver qual o percentual que a gente tem hoje em relação à hierarquia de controle. Então, a gente está numa curva aí de melhoria em relação a isso. Infelizmente, os nossos controles ainda estão, em sua maioria. Lógico que depende, estou falando de um modo geral. Determinados riscos que a gente tem, às vezes, hoje a gente já consegue ter determinados voltais, onde eu tenho boa parte dos controles de engenharia ou segregação. Mas na hora que a gente vai fazer um apanhado geral de todos os nossos riscos, os controles de baixa hierarquia ainda são a sua maioria. Excelente. Agora, para fechar o ciclo de perguntas, pessoal, agora é uma pergunta tanto para a Ariadne quanto para a Roberta, né? É do Daniel Espíndola. Sabemos que em todo o processo de gestão temos os fatores de degradação dos controles e que os mesmos são um grande desafio para que os resultados demonstrem a realidade e, com isso, gerando maior assertividade nas decisões. Quais são as estratégias utilizadas pela Anglo-América e pela MIP para gerar o engajamento de todo efetivo na aplicação de forma correta de ferramentas estratégicas, táticas e operacionais? Aí, se quiser começar, Ariadne, aí depois, se a Roberta puder contribuir com a MIP. Ok. Esse daí é um outro desafio, né? Então, primeiro, onde que a gente aponta os nossos fatores de degradação, né? A gente tem a oportunidade de fazer isso no Voltai, né? Quando a gente tem o controle, qual que é o fator de degradação desses controles? Isso a gente faz para os controles críticos, tá? Então, a gente, baseado no fator de degradação que eu tenho daquele controle, né, a gente tem uma ficha de especificação do controle e a gente tenta trazer monitoramentos, né, perguntas, para não deixar que esse fator de degradação se materialize. Então, a gente trabalha para esse lado. Eu tenho que conhecer o meu fator de degradação para eu tentar evitar que ele aconteça. Então, isso começa na segunda camada. Depois, essa pergunta, como está relacionada a um controle crítico, eu tenho que trazer para a tarefa. Então, na minha análise de riscos da tarefa, eu tenho que ter também esse controle. E, da mesma forma, quando eu chego na execução da tarefa, né, que a gente está chamando aí da ferramenta da WED. Então, eu consigo te responder da forma mais operacional. Hoje, a gente tenta cercar esse evento, esse fator de degradação dessa forma. Então, se as nossas camadas tiverem ligação bacana entre elas, isso vai ajudar a gente a tentar evitar esses eventos, esses fatores aí de degradação. Excelente. E, Roberto, como a MIP faz esse engajamento do efetivo na aplicação das ferramentas? Pois na MIP nós temos vastos campanhas, workshops, programas de incentivos, que a gente está sempre promovendo a participação dos nossos trabalhadores. Isso veio muito forte também agora com a chegada, com a implantação da 45001. Então, quando vem lá o requisito, né, de consulta e participação, isso também deu uma nova necessidade desse envolvimento, né, dos trabalhadores. Então, a gente faz isso, a gente está sempre fazendo workshops, mostrando a importância da participação deles, as campanhas, e a gente, como eu falei, a gente tem alguns programas que motivam, a gente troca brindes pela participação, então é muito assim, a gente vai mais no fator humano, né, no comportamento dos trabalhadores, a gente trabalha muito essa área comportamental para a gente conseguir esse engajamento. Excelente, Roberta.
Muito bom. Pessoal, Roberta e Ariadne, eu agradeço muito em nome da UQ a participação de vocês, dessa disponibilidade de compartilhar o conhecimento, a aplicação na prática mesmo nessas organizações da gestão de riscos, né? Isso é muito rico para todos que estão envolvidos nesse processo.